Trauma de infância. Como esse trauma de infância, situações vividas lá no nosso passado interferem na nossa vida atual. Interfere de todas as formas. Interfere no nosso comportamento, no nosso desempenho, em a gente conseguir atingir o nosso objetivo, seja na área profissional, afetiva, de família. A terapia de regressão sistêmica permite que você possa olhar para essas memórias e trabalhar essas memórias para que elas deixem de interferir negativamente na sua vida atual, permitindo que você tenha aí êxito, que você possa realizar os seus sonhos. Esses traumas de infância vêm de situações vividas por vocês, às vezes na criação que teve, no relacionamento do pai e da mãe que poderia ser desajustado, numa violência doméstica que você tenha vivido, a forma com que você compreendeu o que aconteceu, a forma com que você armazenou isso nas suas memórias vai fazer com que você tenha um determinado comportamento na vida adulta. E muitas vezes aquele trauma que ficou ali guardado na sua memória, de acordo com a sua compreensão, como você percebeu isso com a sua mente de criança, vai interferir no seu dia a dia hoje. E a gente nem pensa sobre isso. Esse trauma fica ali ressoando na nossa mente, interferindo no nosso comportamento e a gente nem está atento a isso. Quando a gente vê, a gente já agiu de determinada forma, já sentiu ou até hoje se protege do que aconteceu lá no passado e isso interfere na sua vida como um todo. E precisa, de alguma forma, trabalhar o que foi vivido, para que você traga uma nova compreensão sobre esse fato ocorrido, para que ele deixe de ressoar de forma negativa e você possa fazer as suas alterações de comportamento, avançar, evoluir, progredir e poder ter o sentimento de liberdade de novo. Porque cada trauma desse é como se fosse uma prisão, uma gaiola que você acaba se colocando dentro. Então, olhar para um trauma de infância ou na adolescência é muito importante. Tem gente que diz assim, olha, eu não quero mexer nisso, já tem tanto tempo, tá ali guardado, mas vocês não imaginam a interferência disso. Você não fica lembrando disso com sua mente consciente, mas está ali guardado e ressoando o tempo todo na sua vida, interferindo, e muitas vezes você tem aquele sentimento de derrota. Eu tento e não consigo mudar ou não consigo ter êxito. E não está, na verdade, no que você está fazendo hoje, mas está lá atrás, nessa memória que está interferindo no seu dia a dia. Então, olhar para isso de uma forma segura, com um bom profissional, é indispensável. A terapia de regressão sistêmica nos permite isso, olhar com todo carinho, amorosidade, segurança para a situação vivida e armazenar ela de uma melhor forma na nossa mente para que a gente consiga ter essa liberdade. Eu vou trazer para vocês um exemplo prático de um cliente. Ele na infância presenciou o pai e a mãe brigarem inúmeras vezes, o pai bebia muito e aquilo não era um trauma de um dia, era diariamente processos traumáticos ali acontecendo com ele. Mas teve um dia que é o dia que a gente chama o dia D, vamos chamar assim, em que a mãe dele, o pai acaba agredindo a mãe, e a mãe cai e ele com 6 anos, em torno de uns 6 anos, é quem socorre a mãe. A mãe tem um talho na cabeça e ele socorre ali a mãe. E o pai, quando vê aquela situação, alcoolizado, briga com ele também e fala para ele que não gosta dele, de que ele está ali é um dos problemas. E ele guarda isso e durante anos ele passou a ter problemas de relacionamento afetivos com as companheiras que ele trazia para sua vida e também com o relacionamento dele com o pai.
Então, diante desse sofrimento todo, ele guardou isso internamente e não conseguia processar. E começou um processo de depressão. Ele começou a trabalhar com ele, com essas memórias dele de infância. Foi assim, de extrema importância rever tudo isso e trabalhar a memória do pai também. A compreensão de que o que aconteceu não foi algo bom, que sim, ele como criança precisava estar no ambiente protegido, mas também trazer uma compreensão sobre o pai. O pai ali vivia uma doença, que era o alcoolismo, e o pai não estava fazendo aquilo com sua consciência plena. E isso precisa ser levado em consideração. Muitas vezes eu falo que a gente precisa compreender. Compreender é diferente de aceitar. Ele não tinha que aceitar os maus tratos, mas ele podia compreender de onde estava vindo isso. E quando ele foi atrás, mais profundamente, além dessa memória de trauma da infância, ele foi atrás da história do pai dele, que ele não conhecia. Ele descobriu uma história extremamente sofrida de criação, de falta de amor, de negligências, de abusos. E ele compreendeu que o pai dele era resultado de tudo isso. E aí, gente, você passa a olhar para o seu pai e sua mãe com um outro tipo de amorosidade. Repito, não que ele vá aceitar os maus tratos, mas a gente pode colocar o nosso pai e a nossa mãe num outro lugar. E ele pôde trazer, através dessa nova compreensão, um novo lugar para a história de vida dele. Observe que o objetivo da terapia de regressão não é apagar memórias, mas é trazer um novo olhar sobre aquilo que foi ocorrido. E ele passou a mudou a forma de se relacionar com o pai, a partir dali, já na vida adulta, passou a compreender a doença do pai, de que forma ele poderia ajudar, mas ao mesmo tempo mantendo uma segurança para ele. E ele pôde vivenciar com o pai os últimos meses de vida do pai, trabalhando essa questão do relacionamento, do amor paterno, que foi de uma profunda importância. E o mais interessante, ele pôde olhar para a companheira dele de uma outra forma. Entender que aquela história de relacionamentos, de abusos, de desajustes, era uma história do pai e da mãe dele, mas que ele podia ter uma história diferente a partir disso. Nos permite, quando a gente olha uma memória dessa, separar as coisas, não trazer a dor dos nossos pais para a nossa vida, repetindo os mesmos processos, as mesmas histórias. Porque, na verdade, os nossos pais nem querem isso, querem que a gente seja feliz, que a gente consiga avançar, que a gente consiga progredir, inclusive muito mais do que eles. Então, a terapia de regressão sistêmica nos permite olhar para a vida de uma outra forma, trazer uma nova compreensão, com uma mente adulta, com a mente mais atual, para que você possa processar essas coisas de uma forma diferente e trazer a liberdade, o desenvolvimento, a realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Muitas vezes o que estamos sentindo, ou a área que não estamos conseguindo ter êxito, a fonte disso não está no aqui e no agora. A gente faz mil coisas, tenta diversos processos, tenta mudar e não consegue. Às vezes, a causa desse problema que você está vivendo, seja na área profissional, afetiva, familiar, está lá na sua infância, em algo que você viveu, em algum trauma de infância que você vivenciou, que pode ser dessa vida ou de uma vida passada. A terapia de regressão sistêmica ajuda você a olhar para isso e a deixar essa ressonância que você vem trazendo do que foi vivido, do que foi vivenciado lá no passado, fazendo com que você altere o padrão de comportamento hoje e consiga ter êxito nos seus desejos, nos seus sonhos, nos seus objetivos.